A casa 8 no mapa astral também é conhecida como a casa das transformações. É uma das áreas mais enigmáticas e profundas na mandala. Ela representa aspectos fundamentais da nossa vida que estão relacionados ao poder, à intimidade, à sexualidade, às heranças e às transformações emocionais. Quando analisamos a casa 8 em um mapa astral, entramos em um território rico em simbolismo e complexidade, onde a exploração das profundezas emocionais e psicológicas é fundamental. Mergulhamos nas águas misteriosas do inconsciente, revelando nossos desejos mais profundos, nossos medos e a maneira como lidamos com as mudanças inevitáveis da vida. Essa casa também está associada a temas de morte e renascimento, assim como a nossa capacidade de regenerar e nos transformar ao longo do tempo. Logo, desempenha um papel crucial na compreensão de como lidamos com as energias poderosas e transformadoras que moldam a nossa existência. Você está pronto para mergulhar nas águas da casa 8? Então vem comigo! A casa 8 é a segunda das casas sociais. Na casa 7, realizamos a união com o outro. Logo, a profundidade da relação vai aparecer na casa 8, que é análoga ao signo de Escorpião, e é regida pelo planeta Plutão, é do elemento água, da qualidade sucedente, ou seja, fixa, e da polaridade receptiva. A palavra-chave é regeneração e é considerada uma casa de conclusões. A corregência compete ao planeta Marte, que era o regente clássico antes da descoberta de Plutão. O livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, conceitua a casa 8 como a casa que mostra o apoio que a pessoa recebe dos outros, tanto financeiro como moral, espiritual ou físico. Trata de muitos temas, tais como heranças, custódias, testamentos, impostos, assuntos de seguro, segredos, sexo, regeneração espiritual e física, renascimento psicológico, degeneração e morte, além de mostrar questões ocultas, sono, pesquisa profunda, investigação, capitais ocultos, o capital do sócio e as pensões. É dita a casa da cirurgia e, junto com a sexta casa, aponta tipos de doença. De acordo com o livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, a casa 8 é a casa dos valores subjetivos. Olhando pela perspectiva material, refere-se a investimentos, especulações financeiras, ao mercado. Seu significado mais importante, no entanto, é o da transitoriedade das coisas da vida. Nessa casa estão os sentimentos humanos dos quais nos envergonhamos e que por isso ficam reprimidos, geralmente causando estragos. É importante considerar o eixo polar 2 e 8. A casa 2 representando o apego e a casa 8 o desapego. Com as experiências de casa 8, aprendemos a eliminar os excessos e a não acumular o desnecessário. Como ela é uma região obscura, signos, planetas, regentes e aspectos nela indicam como cada pessoa lida com tais experiências durante a vida. As disposições aqui dão ferramentas para lidar com pressões psicológicas e com o que está reprimido. O livro Astrologia do Karma traz que todos os temas da casa 8 têm relação com o planeta Plutão e, portanto, com o exercício da vontade em todos os níveis de expressão e com o processo de transformação da vontade, indo da forma mais baixa à mais elevada. No livro Conhecimento da Astrologia, encontramos que a casa 8 é uma área de ressurreição, onde ocorre a destruição para que possa ocorrer também a renovação. Sobre o estudo da casa 8, é interessante observar o alerta da autora Ana Maria Costa Ribeiro, o qual é super pertinente, considerando o montante de pessoas que se aventuram em saciar uma curiosidade que consideram mórbida sobre o momento do fim de sua vida. Ela diz o seguinte: o estudante deve evitar observar sua morte ou de outras pessoas. Não há vantagem em se estudar o momento da morte, mesmo porque pode haver um erro de interpretação, além do que só traria ansiedade desnecessária. O importante é saber viver agora. O estudante não deve assustar ninguém, nem lhe trazer uma expectativa negativa que pode apressar o evento. A morte é uma transformação,
mas existem outras transformações. Nenhuma casa é tão intensa como a 8, pois é vida ou morte, riqueza ou pobreza, coragem ou covardia, dar ou tomar, reflete as obrigações com o parceiro, é uma casa de doação. O livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, aponta para o fato de que tudo na casa 8 é vivido em extremos, não há meio termo, há excesso de passionalidade. Muitos sentimentos e atitudes negativos fervilham no subterrâneo das mentes doentias, o que pode estar indicado na casa 8, tais como ódio, crueldade, inveja, ira, agressividade, manipulações de poder, psicopatias, obsessão, tirania, taras, instinto destrutivo, opressão, pulsão para tirar a própria vida, vinganças e sadomasoquismo. Tudo isso resulta de não aceitação ética, desrespeito aos direitos humanos ou comportamento psíquico desequilibrado. Conforme o livro As 12 Casas, signos e planetas na casa 8 sugerem como nos portamos financeiramente no casamento com relação a heranças e em associações de trabalho. Essa casa não descreve apenas o dinheiro dos outros, mas com quem vamos compartilhar e a forma como nos entrosamos com os outros. Mostra muito da nossa natureza sexual. Nos dá a oportunidade de reexaminar a relação entre as soluções dos relacionamentos atuais e dos problemas havidos com o pai e a mãe na primeira infância. Os destroços da infância estão nessa casa. Além disso, também mostra a relação com aquilo que filosoficamente é chamado de plano astral. Ao longo da vida, passamos por muitos momentos de transição, e são os posicionamentos na casa 8 que indicam o modo pelo qual essas fases se apresentam. Arroio diz que a 8ª casa representa a necessidade de encontrar segurança emocional e segurança para a alma, de modo que quem tem ênfase nessa casa tende a se envolver com atividades que sente que lhe dá esse tipo de estabilidade interior profunda. Essa casa simboliza um desejo ardente de paz emocional que só pode ser alcançado à medida em que a pessoa vai se libertando dos desejos e da obstinação compulsiva. Então, agora que a gente já viu algumas informações referentes à casa 8, vamos para aquele resumão e para uma olhadinha rápida aí em um mapa astral. A regência da casa 8 é de Escorpião e Plutão, a corregência de Marte, o elemento é água, o tipo é conclusão, a polaridade é receptiva, o ritmo é sucedente ou fixo. A gente pode conseguir informações sobre transformação, sexualidade, heranças e recursos compartilhados, morte e renascimento, psicologia profunda, mistérios e ocultismo, poder e controle, transações financeiras, experiências compartilhadas. O que eu posso buscar nessa casa? Eu fiz algumas perguntas aqui e você pode criar outras, a partir dos temas, logicamente. Como a pessoa lida com mudanças e transformações na vida? Qual é a abordagem em relação à intimidade e relacionamentos profundos? Que papel desempenha a sexualidade na vida da pessoa e como ela a expressa? Compreensão profunda da própria psicologia e das motivações subjacentes aos comportamentos? Quais são as crenças sobre a vida após a morte e a espiritualidade? Como a pessoa lida com questões financeiras compartilhadas, como heranças, impostos ou investimentos conjuntos? A pessoa se sente atraída por tópicos ocultos, esotéricos ou misteriosos? Em caso afirmativo, como ela os explora? Em que situações a pessoa se sente no controle de sua vida e em que situações se sente impotente? Como a pessoa lida com questões de poder e influência nas relações pessoais e profissionais? Já passou por experiências de renascimento ou transformação significativas em sua vida? Como isso afetou? Como interpretar a casa 8? Essas informações eu tirei do livro Conhecimento da Astrologia, e diz o seguinte: primeiro você olha para o signo que está na cúspide da casa 8, no caso, depois você olha para o regente desse signo, em seguida você vê se tem planetas na casa 8 e você olha os aspectos. Depois você olha para Plutão, para Marte e para o signo de Escorpião, que seriam os naturais da casa, os regentes da casa. Aqui eu tenho um mapa ilustrativo, apenas para estudo, ele não é de ninguém que exista ainda hoje, isso eu garanto.
A cúspide da casa 8 nesse mapa está em Virgem. Como características de Virgem, a gente tem organização, eficiência, praticidade, adaptação, crítica, precisão, metodologias, preocupação com a saúde, serviço, atenção aos detalhes. São algumas características de Virgem. Aí como que poderia ser uma breve interpretação superficial disso? Na vida íntima, a pessoa gosta de ordem. Talvez seja o tipo que goste de determinar o que é meu, o que é seu, tudo no lugar. Pode ser que não tenha interesse por coisas ocultas, afinal é focado no material, é pé no chão, mas claro que se ela chegar a se envolver com coisas ocultas, ela vai querer saber todos os detalhes possíveis. A pessoa provavelmente vê o sexo como uma necessidade do corpo, é bem objetiva nesse sentido. Não é o tipo que lida bem com as especulações financeiras, preferindo a solidez, pois necessita de segurança e estabilidade material e emocional também. Então não é aquela pessoa que vai sair arriscando no sentido financeiro da coisa. Ela não vai arriscar, ela quer o retorno, ela precisa de segurança. E se ela for arriscar em algum empreendimento nesse sentido, ela vai querer saber tudo, como funciona, para ela entender como que a coisa acontece. Afinal, o virginiano tem que saber de tudo, né, para poder se organizar e não ter surpresas. O regente de Virgem, tá escrito errado ali, gente, mas ignore. O regente de Virgem, Mercúrio, está em Escorpião, na casa 10. Está bem junto com o meio do céu aqui. Então, o que isso pode dizer pra gente? A gente vai pegar algumas informações da casa 10 e trazer para a casa 8. Lembrando que a casa 8, além de várias coisas, ela é a casa daquilo que está inconsciente, dos impulsos inconscientes também. A pessoa traz uma mente estratégica, analítica e investigativa para lidar com os bens compartilhados. Mesmo Virgem sendo muito pragmático e pé no chão, essa pessoa vai gostar de aprender sobre coisas ocultas e vai ter um bom conhecimento sobre o emocional humano. Vai ser muito capaz em termos de autoconhecimento, pois será capaz de perceber muito a seu respeito. Inconscientemente ela vai focar na carreira. E Mercúrio junto com o Sol, né? Então vai ter uma mente muito hábil no autoconhecimento. Ela vai ter uma percepção muito boa dos seus pensamentos, do seu emocional. Vênus na casa 8 em Libra, tá? Vênus está aqui. Vênus é o planeta do amor, do prazer, do dinheiro, dos relacionamentos. Em Libra está muito bem. Indica que na vida íntima a pessoa vai considerar o outro, vai buscar harmonia e equilíbrio na vida compartilhada. Tende a ser moderada no trato com o dinheiro dos outros, mas pode ser bem indecisa nesse sentido também. É uma pessoa que provavelmente vai se preocupar com as aparências no contexto íntimo. Aí dever-se-ia olhar os aspectos. Contudo, neste mapa, Vênus não está produzindo aspectos maiores, ela não está conversando com o restante do mapa. Essa Vênus está aqui isolada, sozinha. Vocês podem ver aqui, aqui no ponto de Vênus não tem linha saindo nenhuma. Isso levanta um aspecto interessante. O que indica? O que acontece quando o planeta não tem aspecto? É muito difícil um planeta não ter nenhum aspecto, mas a gente está falando aqui de aspectos maiores. Quais seriam os aspectos maiores? Quadratura, oposição, conjunção, trígono, sextil. Conforme o livro Curso Básico de Astrologia volume 3, quando um planeta não conversa com o resto do mapa, ele tende a funcionar em dobro, o que pode ser exaustivo. Neste caso, o planeta dos afetos, dos valores e do impulso social carece da capacidade de integração. Então há dois caminhos possíveis. Primeiro, a pessoa pode perseguir suas metas e objetivos sem a necessidade de amor e afeto, desligada e autossuficiente, ou a pessoa sente constante necessidade de dar e receber amor e afeto, mas ao mesmo tempo, a despeito da quantidade recebida, ela sente que não é amada, não é desejada e está sempre sozinha. Uma das possibilidades, então, nesse caso, seria ela ficar mudando muito de parceiros para se sentir mais amada. É vamos dizer assim, um efeito colateral. Não quer dizer que isto aconteceria de fato, mas é uma possibilidade. O próximo passo é olhar Escorpião, Plutão e Marte, os regentes naturais da casa 8. Escorpião na casa 10.
O dinheiro compartilhado dos outros pode chegar à pessoa por meio da carreira, de uma carreira em que ela atue na expressão do arquétipo escorpiano, sendo estratégica, investigativa, intensa e capaz de desapegar quando a carreira já não for a ideal. Plutão na casa 1, pessoa de grande poder pessoal, capaz de mudar sua forma de agir no mundo, capaz de se levantar quando cai. Então ela vai trazer toda essa capacidade que ela tem de lidar com as coisas, de se transformar, de aprender, de controlar, ela vai trazer tudo para cá, para essa casa 8. E pode ser uma pessoa que se transforme através de questões sociais, tá? Por causa do arquétipo de Aquário que está aqui. Vai transformar em nível pessoal, porém com questões sociais. É assim que eu entendo. Marte na casa 9 em Libra, tá aqui, ó. Se a gente tomar Marte como atitude, pessoa de atitudes diplomáticas, moderadas, equilibradas, que por vezes pode sentir que precisa muito dos outros para lhe ajudar a direcionar sua energia. Então, até com relação à casa 8, ao dinheiro dos outros, aos bens dos outros, ela pode ter dúvida de como que ela vai agir com essas coisas todas. Então essa foi uma interpretação muito, muito superficial e básica, com base naquilo que eu vi aí. E ainda não peguei todos os aspectos possíveis, peguei apenas alguns, tá? Os mais comuns. É claro que tem muito mais coisa, dá para fazer uma interpretação muito melhor. Eu tô apenas no comecinho dessas tentativas de interpretar alguma coisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.